Nesse vídeo, vamos recordar os principais acontecimentos do ano de 1957, primeiro ano completo da indústria automotiva brasileira. Em 1957, Juscelino Kubitschek de Oliveira era o presidente do Brasil, no seu segundo ano de mandato, de um total de 5 anos. João Goulart, o Jango, era o vice-presidente, eleito na mesma chapa. Porém, naquela época, os eleitores votavam no presidente e no vice, que poderiam ser aliados, como era o caso de J.K. e Jango, ou opositores. O vice-presidente do Brasil também exercia o cargo de presidente do Congresso Nacional, hoje exercido pelo presidente do Senado. A moeda do Brasil era o cruzeiro, moeda oficial de 1942 a 1967. A inflação acumulada em 1957 foi de 12,4%, bem menor que os 22,6% de 1956. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7,7%. Em 3 de janeiro, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou a refinaria de petróleo de Manaus. Em fevereiro, foi iniciada a obra da construção de Brasília, nova capital federal do Brasil. Em 1º de outubro, o presidente Juscelino Kubitschek sancionou a lei que fixa a data da mudança da nova capital federal para Brasília. Outra obra importante iniciada em 1957 foi a construção da usina hidrelétrica de Três Marias, no norte de Minas Gerais. No dia 28 de fevereiro, foi fundada a Furnas Centrais Elétricas S.A., atual Eletrobras Furnas, com sede na então capital federal Rio de Janeiro. Em 16 de março, foi fundada a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, a RFF-SA, no Rio de Janeiro, a partir da incorporação de 19 estradas de ferro de propriedade da União, com o objetivo de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar, melhorar e manter em tráfego as estradas de ferro brasileiras. Foi instituída com o objetivo de ser uma empresa de capital aberto, com o governo federal como detentor de 51% de suas ações. Foi criada pela Lei Federal número 3.115. Outras empresas fundadas em 1957 foram Baterias Moura, o Grupo Comolat, especializado em peças para caminhões Fenemê e Alfa Romeo, hoje dono da rede de concessionárias Iveco Cofip, da rede Pit Stop, da BR Auto Parts, do Terraço Itália, tradicional restaurante paulistano, entre outras empresas. Também foi fundada na Coreia do Sul a Hyosung, conglomerado de empresas dona da marca de motos Kazinski e de empresas do ramo têxtil, com uma unidade industrial em Santa Catarina. Foi fundada na cidade de Caratinga, Minas Gerais, a Companhia São Geraldo de Viação. Também foi fundado o Expresso União, por Nenê Constantino, na cidade de Patrocínio, interior de Minas Gerais, pertencente ao Grupo Comporte, conglomerado de empresas de transporte liderado por Constantino, que também controla a Gol Linhas Aéreas. Outra empresa de ônibus fundada em 1957 foi a Aviação São Cristóvão, em Divinópolis, Minas Gerais. No dia 31 de agosto, foi fundado o Grupo RBS, conglomerado de mídia gaúcho. A Frigorífico do Piauí S.A., Fripisa, as lojas Arapuã, que se tornou uma das maiores redes de lojas de departamento do Brasil. Também foi fundado o Magazine Luiza, por Pelegrino José Donato e sua esposa, Luiza Trajano Donato, que é tia de Luiza Helena Trajano. Hoje o Magazine Luiza é uma das maiores redes de lojas de departamento do Brasil. Em 7 de julho, Pelé estreia na Seleção Brasileira de Futebol, aos 16 anos, na Copa Roca, no Maracanã. Pelé entrou no jogo ainda no primeiro tempo, no lugar de Del Vecchio, e marcou o único gol do Brasil, aos 32 minutos do primeiro tempo. A Argentina ganhou por 2-1. No segundo jogo, em 10 de julho,
Pelé marcou aos 20 minutos e Mazzola marcou aos 56 minutos, na vitória de 2-0 contra a Argentina, no estádio do Pacaembu. O Brasil foi campeão e conquistou o quarto título pelo placar agregado dos dois jogos, Brasil 3, Argentina 2. Em 4 de agosto, o argentino Juan Manuel Fangio vence o Grande Prêmio da Alemanha, em Nürburgring, e conquista o quinto título mundial na Fórmula 1, com 2 provas de antecedência, pela equipe Maserati. Fangio conquistou a 24ª e última vitória na sua carreira. Somente em 2003, Michael Schumacher foi campeão pela 6ª vez, superando o recorde de Fangio, 46 anos depois. Foi o 8º ano da Fórmula 1. O maior campeão até então era o argentino Fangio, com 5 títulos: 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957, seguido pelo italiano Alberto Ascari, com 2 títulos, 1952 e 1953, e o italiano Nino Farina, primeiro campeão mundial da Fórmula 1, em 1950. Nesse ano, Chico Landi não disputou nenhum GP e nenhum outro brasileiro participou do Mundial de Fórmula 1. Outra curiosidade é que em 1957 nasceram o paranaense Raul Boesel e o paulista Chico Serra, futuros pilotos da Fórmula 1. O estadunidense Sam Hanks foi o vencedor da 41ª edição das 500 milhas de Indianápolis, realizada no Indianapolis Motor Speedway, em 30 de maio de 1957. A prova também valia como a 3ª etapa do Mundial de Fórmula 1 daquela temporada. A Volkswagen lançou a Kombi, primeiro carro da marca fabricado no Brasil. Era o primeiro passo para a Volkswagen se tornar a maior potência da indústria automotiva brasileira. A DKW Mag lançou o Candango, um Jeep com tração nas 4 rodas e linhas revolucionárias, para brigar com o Jeep Willys. O Candango não conseguiu superar o Jeep Willys e saiu de linha em 1963. A Ford fundou a Ford Motor Company Brasil Limitada, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em 26 de agosto, saiu da linha de montagem do Ipiranga o primeiro Ford F600, primeiro caminhão Ford nacional, seguindo o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. O índice de nacionalização era de 40%, com um motor V8 a gasolina com 161 cavalos, ainda importado. Em 1958, passou a receber um motor V8 com 167 cavalos produzido no Brasil. Era um caminhão médio, com capacidade para 6,5 toneladas, entre eixos de 4,37 m e arquitetura tipicamente norte-americana. Era equipado com câmbio de 4 marchas e diferencial de 2 velocidades, com reduzida de comando elétrico. 2 meses depois, foi lançada a Ford F100, primeira picape fabricada no Brasil, com o mesmo motor Ford Power King 272 V8 4.5 litros de 167 cavalos do caminhão Ford F600. Tinha capacidade de carga para 930 kg, dotada da mesma motorização e igual cabine, porém com câmbio de 3 marchas, primeira não sincronizada. Ambos os modelos foram descontinuados nos Estados Unidos. Um mix de capô, paralamas e cabine de 1953 com grade de 1956. O Brasil virou um grande exportador de peças de reposição para os Estados Unidos, que não mais fabricava essas configurações dos caminhões e picapes série F. Exatos 3.454 veículos foram montados no primeiro ano, 576 dos quais do modelo picape. Em junho de 1957, os caminhões Chevrolet já contavam com cerca de 40% de componentes nacionais. Naquele ano, foram montados 5.370 unidades do modelo 6503, para 6 toneladas. A Fábrica Nacional de Motores lançou o D11.000, mais potente e com maior capacidade de carga, 9,1 toneladas ou reboque de 18 toneladas,
apresentado com 3 distâncias de entre-eixos, entre 3,60 m e 4,40 m. Embora nada tenha mudado esteticamente, o veículo trazia novo motor mais moderno, com bloco fundido em liga de alumínio, camisas removíveis, 7 mancais, 11.050 cilindradas e 150 cavalos de potência. As demais características permaneciam as mesmas do D9500. Ainda que só contasse com 27,2% de componentes importados, era anunciado como o caminhão com maior índice de nacionalização do país. Um importante apoio chegou naquele mesmo ano, através do financiamento do BNDE, atual BNDES, para o aumento da capacidade da fábrica de 3.600 para 7.200 veículos por ano, e a instalação da moderna linha transfer de usinagem de motores, que só viria a ser inaugurada 5 anos depois. Os caminhões Scania Vabis eram montados no Brasil pela Avemag desde 1953, no regime CKD. Com o plano aprovado pelo GEA, ainda em 1956, a Scania Vabis decidiu construir uma fábrica no Brasil. No início de 1957, foi criada a Scania Vabis do Brasil S.A., ainda em sociedade com a Avemag, que detinha 2/3 do capital da empresa. A Scania Vabis ficava a cargo da produção da parte mecânica, motor, câmbio, etc., enquanto a Avemag era responsável pelos outros componentes, pela montagem e pela distribuição dos caminhões e assistência técnica. Antes do final de 1957, o projeto da Scania foi aprovado pelo GEA, e o primeiro caminhão foi lançado em 1958. O Jeep Willys foi o carro mais vendido em 1957, com 9.156 unidades emplacadas. Em 1955, o Brasil tinha apenas 2.381 km de rodovias federais pavimentadas. Em 1956, aumentou para 2.945 km. E em 1957, já tinha 3.348 km de rodovias federais pavimentadas ou asfaltadas. Em 1930, o Brasil tinha 39.383 caminhões rodando. Em 1935, tinha 52.641 caminhões, 33,6% a mais em relação a 1930. Em 1940, já rodavam 84.265 caminhões, ou 60,1% a mais que em 1935. Em 1945, o número de caminhões aumentou para 94.191, 11,7% a mais. Em 1950, o número de caminhões aumentou para 192.023 caminhões, um acréscimo de 103,9%. Em 1955, o número de caminhões chegou a 333.793 unidades, 73,8% a mais. E em 1957, o número de caminhões chegou a 358.496 unidades, 7,4% a mais que em 1955. Jeep Willys Universal, Willys Rural, DKW Vemaguete, DKW Candango e Romizeta. O Volkswagen Fusca era montado no Brasil com kits importados, por isso era considerado um carro importado. As outras opções de importados eram Buick Roadmaster, Buick Special Super e Buick Riviera, Borgard Isabella, Borgard Isabella TS e Borgard Perua, Cadillac Sedan 62, Cadillac Coupeville, Cadillac Fleetwood e Cadillac Eldorado.
Chevrolet Impala, Chevrolet Delray, Chevrolet Bel Air Sedan e Chevrolet Bel Air Coupé, Chrysler Windsor e Chrysler Imperial, DeSoto Diplomatic e DeSoto Fire Dome, Dodge Coronet, Dodge Kingsway e Dodge Kingsway Perua, Fiat 1100 e Fiat 1400, Ford Custom, Ford Fireline, Ford Thunderbird e Ford Victoria, Land Rover Defender, Lincoln Continental e Lincoln Capri, Mercedes-Benz 219 e Mercedes-Benz 220S, Mercury Monterey, Mercury Turnpike e Mercury Montclair, Oldsmobile Holiday 88, Oldsmobile Holiday 98 e Oldsmobile Sedan, Opel Captain, Plymouth Belvedere, Pontiac Catalina, Renault Frégate, Simca Aronde, Standard Vanguard e os Volvo 444 e 445 Jardineira. Se você assistiu até aqui, deixa o seu gostei no vídeo, que deu muito trabalho para fazer. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo e ative as notificações. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Também fiz um vídeo sobre o ano de 1956 e fiz outros vídeos sobre a história de carros nacionais. Esses dois vídeos que estão aparecendo aí. Vai lá dar uma olhada, um abraço e até o próximo vídeo.